Salmo de número 147. Chegamos ao derradeiro, ou a última mensagem da série, os salmos que Jesus citou. Esse é o 10º, e conforme a gente tinha combinado, a gente termina hoje essa série. A propósito, toda a série de mensagens, depois essa também vai ser posta lá, está numa playlist lá no canal do YouTube da igreja. A igreja tem um canal no YouTube e todos os cultos ficam lá. A gente pode assistir o culto na íntegra, mas eles separam, a equipe, separa e faz uma playlist só com as mensagens. Isso para facilitar. Poxa, a gente não acontece. Essa mensagem, a pessoa tinha que ter ouvido, tal. Aí você já consegue mandar só a mensagem, de repente a pessoa não quer, ou tem dificuldade pelo tempo, de assistir o culto inteiro. Tem lá a mensagem separada, com capa, com título, tudo certinho. Playlist, os 10 salmos que Jesus citou. Tá bom? E ajuda a divulgar também, chega lá, coloca um joinha, curte, faz com que a coisa repercuta. Tá? A intenção é uma só, é edificar, é abençoar, tá bom? E o número lá tem aumentado, éramos, Ricardo? Ricardo, durante muito tempo, carregou no ombro, Ricardo, o canal, e a gente está com 1.500 pessoas lá seguindo, então teve um crescimento aí, depois que a gente começou a investir, bom, para a gente continuar abençoando. Então, vamos lá, Salmo 100, você que está em casa, fica a dica. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. 147, Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, não se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz das tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia.
Bem, este é um salmo de louvor. Como título, eu estou colocando o verso de número 3, que fala: Sara os de coração quebrantado. A propósito, eu falei aqui, ao longo dos últimos meses, sobre os salmos que Jesus citou. Este, como o do culto passado, sábado passado, não existe uma certeza de que Jesus o tenha citado de forma, direta. É uma forte hipótese de que Jesus Cristo conheceu este salmo. Como ouvinte ou como leitor, Jesus Cristo, hipoteticamente, conheceu este salmo, como a gente viu aqui, conheceu outros, citou outros, leu outros, ouviu na sinagoga, aprendeu por conta própria ou em grupo. Agora, se nós não temos essas certezas, existe aqui uma nítida e absoluta referência ao conceito fundamental. O que este salmo, Ramiro, está dizendo aqui, é que existe uma ideia central neste salmo. E esta ideia central foi compartilhada pelo próprio Jesus. E a ideia central é a ideia da restauração. Este é um salmo que fala de um Deus que restaura. Restaura. Obra de arte restaurada. Carro restaurado. Igreja restaurada. Um corpo restaurado. A ideia de restauração é uma ideia que perpassa este salmo de louvor. O salmista está louvando a Deus porque Ele é um Deus de restauração. E ao tratar deste salmo com vocês nessa manhã, eu queria muito que o Espírito Santo lembrasse a você que o que aparentemente está estragado, aparentemente, digamos, esteja condenado ao desuso, aquilo que aparentemente é causa perdida, é bom a gente lembrar que o nosso Deus é um Deus de restauração. Relacionamentos quebrados ou aparentemente falidos, Deus é um Deus de restauração. Afetos aparentemente enterrados, Deus é um Deus de restauração. Ele restaura sentimentos, restaura afetos, restaura relacionamentos, restaura instituições, restaura a saúde, restaura. E por isso o salmista louva ao Senhor. E é a partir disso que a gente aproxima o salmo do que Jesus Cristo disse dele mesmo. Porque se tem uma das manifestações maravilhosas, divinas, na pessoa de Jesus, é que Ele é restaurador. E a gente vê isso na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E aí, eu aproximo o salmo dizendo o seguinte: se Jesus Cristo não citou este salmo, que fala de restauração, de forma direta, Ele aplicou de forma direta a ideia central do salmo, a ideia de restauração. Dito isto, a gente pode seguir no salmo. Ramiro, por favor, eu coloquei aqui 3 versões do texto bíblico que a gente está tendo como referência. Gente, eu fiz lá em casa, nesse PowerPoint, e aí quando cheguei aqui, ele restaurou tudo. Ele fez de outra forma.
E eu vou falar uma coisa para vocês, só vou falar porque o Ramiro agora é íntimo. Ele piorou muito, o meu estava muito melhor. Então, o que vocês estão vendo aqui é obra do Ramiro. O texto é meu, mas o design é dele. Então, o design, vocês não vão levar em conta. Às vezes dá isso, né? Tem gente que quer restaurar, tenta, não deu bom, mas está tudo certo, você está perdoado. Aqui é só o design, tá? Nessa minha versão da Sociedade Bíblica Brasileira, revista e atualizada, vamos ler o primeiro? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Esse é um termo pouco usado, né? Lhes pensa a ferida, ou pelo menos ele não ele é mais técnico, não é? Pensar as feridas não é algo que a gente lida. Então eu fiz 2 destaques. O primeiro, Deus é o Deus que sara, e Ele pensa, ou seja, não é pensar, não é? Do verbo pensar, mas Ele pensa, ele mexe, é como se desse ponto. Tem gente que de repente machuca, a gente não vai costurar, não vai dar ponto, mas tem uma técnica, né, que o pessoal usa, né, de aproximar, sei lá, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, e consegue, e depois a criança não fica com a cicatriz, né? Ou então mexe na cicatriz, ou mexe na ferida de uma forma a restaurar, a trazer cura. O Salmo está dizendo que Deus sara, e Ele pensa as feridas. Mas a outra versão, que diz a mesma coisa, usa 2 outros termos. Vamos juntos? Cura. Então, aqui a gente tem Deus cura corações. Corações não quebrantados, né? Corações despedaçados. Então, essa versão é a versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Então, usa a mesma ideia, mas com termos diferentes. Deus é aquele que cura corações despedaçados. Mas Ele cuida dos seus ferimentos. E a última que eu coloquei aqui, né, versão na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, vamos juntos? Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. A ideia de coração partido também é uma ideia muito, né? É uma figura muito utilizada. Meu coração está partido. Então, fala mais de sentimento, né? Então, todas essas expressões para reforçar a mesma ideia. Deus é o Deus que cura. E é como se colocasse o dedo na ferida. Alguém aqui já teve dedos colocados na ferida? É outra expressão. Ih, colocou o dedo na ferida. Né? Mas a ideia aqui é o Deus que toca na ferida para restaurar, para curar, para fazer bem. Eventualmente pode até doer, mas Ele toca. Né? Então, essa ideia do Salmo é uma ideia maravilhosa. Nas diferentes versões, fica muito nítido o cuidado de Deus conosco. Eu diria o seguinte, o início do Salmo está tratando que Deus tem uma relação íntima conosco, que Deus tem um conhecimento pessoal de cada um de nós. Diria mais, o cuidado de Deus é personalíssimo, é pessoal. Então, o que cura o Derek não caberia ao César. Né? O que foi bom para Eni não seria necessariamente o indicado para a Elisete. Isso porque somos um organismo vivo e somos singulares. Deus não tem uma maquete pré-moldada e usa como se fosse para tudo e para todos o tempo todo.
É bom quando a gente ouve um testemunho e quando a gente sabe como Deus tratou de alguém, ou como Deus tocou na ferida de alguém. Daí a gente generalizar e transformar em uma teologia, como se fosse mais ou menos um método científico, eu consigo observar, eu vejo a repetição. Então eu testo, e eu anoto a regularidade do fenômeno, e depois estabeleço uma lei. Até o momento em que um outro laboratório e um outro cientista consiga avançar a partir do que está posto. Porque a ciência lida com avanços, não lida com desmentir, mas lida com aperfeiçoar, com restaurar, com melhorar. E isso faz parte da natureza. Mas sabe o que pode nos espantar? É nós moldarmos Deus e acharmos que Deus só age como um dia agiu na vida da Mônica, e Deus não vai conseguir alterar ou mudar método, jeito, forma de tocar em feridas. O que está dizendo aqui o Salmo é que o tratamento é pessoal, é personalíssimo, é singular, é a partir da necessidade. É o Deus que nos conhece pelo nome, e é um Deus que sabe aonde a ferida dói. É um Deus que sabe em quantos pedaços o meu coração está quebrado. Ele sabe o quanto a minha necessidade, e mais, Ele sabe também a minha capacidade de suportar dor. Não tem aquela palavrinha dos médicos, das médicas, que nos encabula, né? Quando a gente está numa consulta, estou com dor, e aí tem uma tentativa de mensuração, de 1 a 10, como que você define a sua dor? Já ouviu isso? De 1 a 10, como é que está a sua dor? Gente, eu fico sempre incapaz de responder. Pedra nos rins, já teve, César? Não, amém, em nome de Jesus, liberta. Né? Alguém aqui já teve pedra? Hã? Eu tive, Lucão. E aí, sabe o que o médico me disse na ambulância? Na ambulância, eu lá todo torto na ambulância, com ânsia de vômito, um sentimento e uma dor. Ele perguntou, de 1 a 10, como é que está a tua dor? E eu, por favor, coloca alguma coisa na minha veia, me dá alguma coisa. Ah, não, tem que chegar lá para ver, tal. Ele queria saber se eu suportava, se dava para ser atendido antes dele fazer o atendimento emergencial. Depois eu entendi, mas na hora, que raiva. Eu quero é ficar livre dela, eu não consigo mensurar. Se tem um nível mais do que isso aqui, né? Mas o Salmo está falando que a nossa capacidade e que a nossa realidade é muito diferente, e apresenta a Deus como um Deus pessoal. Sim. Aí a pessoa fala assim, se você está com dor, é quando eu falei, sim, eu estou muito, fala assim, não dá para você pode. E aí é terrível, né? E aí toma-lhe balão, né, de oxigênio. Maravilha, Lucão. A capacidade da gente suportar, ela tem a ver com a nossa realidade, mas está apresentando Deus aqui como um Deus que intervém de forma pessoal e que cuida de forma pessoal e que se interessa de forma muito pessoal. Deus é singular. Se é que eu posso falar assim, a partir do Salmo, Deus é singular, e Ele lida com a gente nas nossas singularidades e nas nossas necessidades. Bem, eu intensifiquei o quanto que Deus é pessoal, para estabelecer um contraste. Não existe um modo único de Deus agir. Ele tirou o design, caramba, eu sou um cara horrível, cara. Ô, Ramiro, você não manteve não, Ramiro? Ô, Ramiro, não, agora você me entristeceu, Ramiro. Tá bom, passa aí, vai lá. Aê, voltou, tá bom, isso aí. Vamos ler esse verso, como é que diz?
conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Gente, aí, durante a semana, quando eu li o verso 4, eu buguei. E aí, eu tomei uma iniciativa que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um amigo, um privilégio de ter, um querido irmão, que ele sim, não vou dar carteirada não dele, né? Mas trata-se de pesquisador titular 3 e diretor do Observatório Nacional, com doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atuação em cosmologia e astrofísica. É o Jailson Alcanis, que é também, né, hoje é o coordenador lá do Observatório Nacional, ou seja, é um dos maiores físicos do Brasil e está nas listas aí de, né, bem situado na física mundial. E a gente tem o privilégio, Margarete e Nando são muito amigos, né, dele, da esposa, Renata, enfim, Rafael, filhinho. Então, e o bonito no Jailson, primeiro a questão de quem está falando, né, o lugar de fala, porque, sendo um notório saber e tendo uma produção no mundo da física, sendo um dos grandes cientistas do Brasil na atualidade, sem dúvida nenhuma, é de uma simplicidade. Já esteve aqui, participou de alguns cultos conosco, estiveram aqui, é de uma simplicidade, é de uma facilidade. Não se deixa fascinar, né, pelo conhecimento ou pelos títulos, mas é alguém extremamente afável e, enfim, simples. É o cara de tomar café, de falar de Flamengo, de falar da vida, de rir, de cantar vencedores, enfim, isso é uma pequena referência, porque eu acho interessante, para não ficar apenas perdido nos dados. E aí eu falei, ô Jailson, eu não falei nem do verso bíblico. Eu falei, você pode me ajudar a buscar uma fonte da quantidade das estrelas e dos seus nomes? E aí, ele me deu alguns dados. E ele não buscou livro, tal, citou referência, ele fez isso no WhatsApp, a gente fez isso por WhatsApp, numa conversa. A Via Láctea tem entre 100 e 200 bilhões de estrelas. Você consegue mensurar bilhões? Aí vamos lá. Destas catalogadas, algo em torno de, ele corrigiu depois aqui, de 1 a 2. Ele inicialmente mandou, mas depois ele fez uma correção. De 1 a 2. Gente, de 1 a 2 estão catalogadas. Sabe-se, na proporção de 1 a 2%, a existência dessas estrelas. Ainda, pode passar, por favor. Somando todas as estrelas já catalogadas individualmente, chegamos a aproximadamente 2 bilhões. Isso corresponde a cerca de... Sabe ler esse número aí? Quantos zeros antes do 1, hein? 0,1, 2, 3, 4... Parei de contar. Então, as estrelas estimadas, observadas no universo pela ciência, pela física atual, é quase nada. Fica nítido quando a gente fala do universo, que é um universo infinito. A ideia de infinito, a mensuração das... E a gente só está falando de estrelas, hein? Só estamos falando das estrelas. Pode passar mais um, por favor? Então, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Sabe qual é a ideia que solta aos olhos quando a gente lê o verso 4, antes mesmo, né, do 10? A nossa absoluta insignificância. A nossa absoluta insignificância diante da ideia
da grandeza de Deus e da grandeza do universo. E como que a gente quer olhar o que somos, o que temos, o que conquistamos, os nossos títulos, os nossos méritos, como que a gente quer afirmar isso a partir desses dados de que grande é o Senhor, muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir? Como queremos criar leis a respeito da atuação de Deus? Como um sujeito lê 10 livros de teologia e se transforma em uma pessoa arrogante? Como se o código Deus estivesse definitivamente desvendado e ele soubesse tudo sobre divindade. Nós não sabemos nada, a nossa ignorância é enorme. A grandeza dele é imensurável. É sem fim. Como que alguém se define como dogmática? Como que a gente tem coragem de falar em teologia sistemática? Eu perco o chão completamente. E não é ser relativista, mas conforme está dizendo aqui o Salmo, é sermos quebrantados, humildes, diante da nossa insignificância, ignorância, pequenez. A ciência não consegue catalogar 5% das estrelas. E quanto aos nomes, aí o Jailson estava me explicando, né, de que eles usam códigos. Então, eles usam lá códigos, tal, não tem propriamente nomes, né, assim, até porque... Então, como que nós não somos cada vez mais quebrantados, humildes, dependentes, tratáveis? Não combina, porque se num verso eu afirmei a ideia de um Deus que é personalíssimo, em outro verso a gente apontou para a ideia de um Deus que tem um conhecimento que não é humano. Gente, novamente, isso aqui é uma linguagem figurada. E o salmista tinha essas informações que nós temos hoje? O salmista só tinha o olho. Não sei a partir de quando começaram lá a ter a tecnologia de lentes para ver a uma certa distância e observar o universo. Eu não sei, certamente tem uma história que é bem antiga, mas, por certo, muito antes de Cristo, esse salmista não está aqui na civilização ocidental falando de estrelas e falando de universo, ele está falando de observatório a olho nu, talvez. E ele já tinha senso da grandeza, e por isso que ele fala da grandeza de Deus, que é insondável, para além da conta. Se a gente se assusta com a grandeza de Deus, talvez logo depois a gente deva pensar em se render, que somos ignorantes, em que os projetos de Deus são maiores do que os nossos, de que o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso, de que a sabedoria de Deus está para além da nossa compreensão. E ele continua no Salmo, e aí sim, logo a seguir no verso 10, vamos ler de novo? Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Num contexto de guerra, em que muitos desses salmistas, Davi, né, sobretudo, viviam, eles certamente, quando falavam da força do cavalo, dos músculos dos guerreiros, eles sabiam quanto que isso era fator de vantagem no campo de batalha. Mas o salmista está falando que Deus não faz caso, não é isso que define, não é o poder humano, não é a tecnologia humana, não é o que nós movimentamos para as nossas batalhas que são decisivas. Isso é de uma beleza. Em outro salmo, diz que eu não confio no meu arco,
nem é minha espada que me dá a salvação. Quem disse isso foi um guerreiro. E ele estava dizendo que ele não confiava no arco, que era o objeto de sobrevivência, de conquista. E parece que ele era muito apto. Não era a espada o que lhe dava vida, o que lhe dava conquistas. Então, ele não coloca nas coisas que ele manipula, que ele carrega, o fator decisivo. Será que a gente pode também falar, não é o dinheiro, não é o título, não são os imóveis, não é o meu mérito. A graça de Deus nos mantém. E talvez a gente sofra na vida por coisas que não têm nenhuma importância. A gente perca do horizonte, a gente perca na nossa experiência coisas que são fundamentais, porque nós estamos correndo segundo Salomão, que catalogou, não estrelas, mas catalogou a botânica de então, tinha jardins, e ele conseguia falar os nomes, e ele falava de propriedades, era um botânico. Entre tantas outras coisas, ainda tinha tempo para ser botânico. Segundo o texto bíblico, uma cabeça, uma inteligência. Segundo o texto bíblico, um poder. Dominou povos, construiu torres, lagares, obras de engenharia de última geração dele. Cálculos, matemática. Esse era Salomão, filosofia, leitura, prataria, organização militar, organização administrativa. Nós estamos falando de um cara inventivo, poderosíssimo, que chega ao fim da vida e fala de si. O inteligentão aqui correu atrás do vento. Meninos e meninas, não gastem a vida de vocês procurando tudo que eu obtive, porque vocês vão chegar a um tempo em que vão olhar para vocês e falar, não tenho nos meus dias contentamento. Por isso, ele aconselhou, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes chegue os dias dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Ele não está falando do seu José, ele não está falando do seu Joaquim, ele não está falando do seu, enfim, ele está falando dele. Então, a gente não se apoia nos nossos carros, a gente não se garante por causa da nossa espada, nem por causa do nosso arco. É isso que o Salmo está afirmando. Gente, os grandes intelectuais, os grandes sábios, por definição, sabem que não sabem. Não foi isso que disse um filósofo? Eu sei que nada sei. E não é frase, não é sentimento real. Os caras que descobrem uma molécula, um negocinho, e ele sabe que aquilo lá é uma gota, literalmente é uma gota no oceano, não é nada. E aí ele é laureado, ele é aclamado, e aí não sei o quê, mas ele sabe que é nada. E como é que a gente pode inverter tanto? Então, a misericórdia de Deus me alcança, não é porque eu sou o melhor. Não é porque eu sou o cara. A misericórdia de Deus me alcança porque é misericórdia. Não tem aí mérito, tem graça. E muita graça. O Salmo está falando que Deus cuida. O Salmo está afirmando a grandeza do universo, que Deus conhece, que Deus domina. Está falando da finitude humana, da pequenez humana, diante da grandeza e da eternidade de Deus. Vamos prosseguir em conhecer esse Deus, a depender, a viver uma vida mais simples. Vamos conquistar, vamos fazer, vamos acontecer, mas
Vamos saborear as nossas vitórias como algo que, sabe, não é definidora, é efêmero. É efêmero, é nada. Como eu estava afirmando, as pessoas que alcançaram, galgaram, fizeram grandes conquistas, elas, por definição, sabem da simplicidade, sabem da humildade, sabem da pequenez. Sabe, literalmente sabe. Eu vou prosseguir. E aí vou lá para o Novo Testamento. E vou finalizar essa série com um dos meus textos da Bíblia prediletos. Lucas capítulo 4. Quer uma sequência cronológica, assim, mínima? É só a gente recorrer aqui. Primeiro capítulo, o anúncio, né, do nascimento de Jesus, Cântico de Maria. Segundo capítulo de Lucas, o nascimento de Jesus. Depois, o menino Jesus em Nazaré. Aí, Ricardo, dá um apagão. O menino já não é mais o menino. No capítulo 3, tem a pregação de João Batista. João Batista testifica e fala a respeito de Jesus, como o profeta esperado. E aí vem o capítulo 4, Parece que tem um hiato sobre uma boa parte do tempo de Jesus, porque o capítulo 4 de Lucas vai falar de Jesus no início do seu ministério público. Ele foi ao monte, ele foi tentado no monte. Você lembra que antes de Moisés descer com as tábuas da lei, ele foi ao monte? E ele ficou 40 dias e 40 noites? Não foi isso? No monte, buscando a revelação? Estou certo? Só que Jesus foi ao monte, ficou 40 dias, e lá ele foi tentado. São as 3 tentações que a gente conhece bem, eu não vou tratar dela aqui. E quando ele desceu do monte, então ele desceu com 2 tábuas da lei. Está errado, então errou. Bom, Lucão, estou errado. Quando Jesus desceu do monte, ele não desceu com tábua, mas ele foi à sinagoga, Derek. E quando ele chegou na sinagoga, ele foi apontado como o leitor. E ele abriu o livro, a profecia de Isaías. E ele leu a profecia de Isaías. Lembra que Moisés revelou a lei de Deus? Lembra que Jesus, na sinagoga, depois de 40 dias, na sua aparição pública, leu Isaías. E ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Logo depois dessa leitura Danúbio, Jesus Cristo fechou o livro e Jesus Cristo fez uma declaração. E a declaração foi: hoje se cumpriu no meio de vós as Escrituras. Ele estava na cidade natal, ele estava em Nazaré. E as pessoas conheciam ele, conheciam o pai, conheciam a mãe. Alguns acharam que ele tinha surtado. Mas esse não é o filho de Maria, esse não é o filho de José, e Jesus se anuncia como o cumprimento da profecia. Mas sabe qual é o destaque que eu quero dar entre alguns atributos dessa profecia de Isaías aplicada à vida de Jesus? Há quem veja, como eu e você veremos, que aqui está em sintonia com o Salmo 147, como nós lemos. Jesus Cristo sara corações quebrantados. Jesus Cristo cura corações arrebentados. Jesus Cristo diz que a parada dele é revelar o Pai.
E a melhor maneira de revelar o Pai não é descer com tábuas, não é manipular a arca do concerto, mas é consertar e restaurar corações. Foi uma citação direta ao Salmo, eu não sei, mas foi uma sintonia fina com o mesmo sentido do Salmo, em que, diante da grandeza de Deus, Ele cuida da gente de forma personalíssima. Ele torna e toca de forma singular em cada um. Quem viveu isso na plenitude foi o profeta de Nazaré, que tinha compreensão exata de que os homens não conseguiriam ler na totalidade, ou catalogar na totalidade, a quantidade, nem daria nomes às estrelas, porque está fora do nosso alcance. Mas sabe, se eu falei de uma profecia em Isaías, eu preciso falar de uma profecia em Apocalipse, porque tem uma profecia em Apocalipse dizendo assim: és a nossa estrela da manhã. Isto é, quando todas apagam, tem uma que insiste em brilhar. E o que é uma entre tantas? É porque Jesus Cristo é singular. E esse Jesus que é singular é um lembrete para a gente de que o que aparentemente está perdido pode ser restaurado. Corações feridos podem ser restaurados. Você que foi magoado pode ser restaurado. A nossa fé perdida pode ser restaurada. O nosso espanto diante dessas realidades não está fora do controle do autor da nossa fé. Lembre-se que Jesus Cristo não apenas lia os salmos, Jesus Cristo não apenas citava a poesia, Jesus Cristo é a poesia. É a maior declaração de amor de Deus por cada um de nós. E a gente não precisa ficar encabulados nem admirados com os números. A gente precisa ficar cada vez mais admirados, encantados com a pessoa de Jesus perto da gente. Então, contemple. Na falta de compreensão, contemple. Na falta de exatidão, observe. Na falta de palavras, simplesmente observe. Contemplação. Que essa palavra te lembre que Ele cura os de coração quebrantado, os de coração quebrado. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos, vocês também que estão em casa, que Deus abençoe muito, que essa palavra finque no coração de vocês e os restaure para a glória do nosso Deus.